Estamos aqui na CBTD 2022 e eu tenho aqui na minha frente o PA, Paulo Alvarenga, que é CEO e fundador da Master Soul. Ele é especialista em liderança de alta performance e liderança humanizada. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra ter a oportunidade de estar batendo esse papo com você. Um pouco agora que a gente conversava agora há pouco, eu pude entender a sua conexão com essa questão do desenvolvimento das pessoas de uma maneira geral. Eu me conectei muito com você. Que bacana. E eu acho que as nossas vozes juntas fazem muita diferença, eu acredito nisso. Então, muito obrigada por compartilhar a sua sabedoria aqui com a gente no Insight Conferences. E eu já começo com essa pergunta, né? Quando a gente fala de liderança humanizada, eu fico perplexa como a gente, como seres humanos, liderando outros seres humanos, a gente precisa dizer que a gente está fazendo uma liderança humanizada. Somos humanos, por que a liderança não seria humanizada? Esta pergunta de $1 milhão, mas basicamente, na minha experiência, eu entendo que isso não acontece por um único motivo. Muitos líderes lideram a partir dos seus egos, é vaidade. E quando um líder lidera a partir do seu ego, basicamente ele não vai conseguir construir uma equipe que de certa forma se torne autossustentável, uma equipe que se inspira, uma equipe que vai conseguir trazer resultados, se desenvolvendo como líderes também. Esse é um dos maiores desafios que eu encontro hoje. No seu dia a dia, como é que você vê essa relação do líder com seu próprio ego? O que pode ser feito para, no final da nossa trajetória aqui, a gente diga, poxa, que bacana, eu deixei um legado, eu fiz alguma coisa que fez a diferença, que causou um impacto para as pessoas, para as organizações, para o planeta, enfim. Talvez esse é o ponto, ser uma pessoa melhor. Se nós tivéssemos essa conversa, talvez há 20 anos atrás, não ia funcionar. Não ia funcionar da seguinte forma, as pessoas iam olhar, essa conversa de liderança humanizada é uma conversa daquele líder, aquela pessoa que vai ser boazinha e vai aceitar tudo. É diferente. Eu trabalho com liderança e formação, desenvolvimento de líderes há mais de 20 anos. A minha primeira formação é matemática. Só que o que eu percebi na matemática tem muito a ver com o que eu faço hoje. Aí você vai se perguntar como? Na matemática tudo é concreto, é exato. Só que é sistêmico também. Quando você mexe no micro, no sistema, o sistema se desestabiliza, mas automaticamente ele se estabiliza. E quando trouxe pensamento para o desenvolvimento de pessoas, eu percebi o seguinte, nós somos um sistema, sistemas de crenças, sistemas de valores. Então, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de líderes, eu pensei, temos que desenvolver a pessoa. Uma pessoa melhor, ele vai expandir isso para a sua vida profissional e para a liderança. E o que eu percebi, os líderes normalmente, principalmente nesse nível do C-Level, eles são os maiores responsáveis como catalisadores de uma mudança numa organização. Nos meus estudos em inteligência emocional com o próprio Daniel Goleman, professor de Harvard, ele fala o seguinte, a liderança ela é contagiosa. O nosso cérebro, ele é um teflon para as boas experiências e um velcro para as más experiências. Então é o líder que ele vai gerar esse modelo e cascatear o modelo que ele acredita. Então se ele acredita que liderança humanizada é só ser bonzinho e não focar em resultado, então ele está certo. Ele não vai conseguir reter talentos, ele não vai conseguir, por exemplo, inspirar pessoas. Agora, se ele percebe o seguinte, que pelas pessoas, por meio das pessoas eu consigo trazer resultados, e se eu acreditar que pessoas felizes, pessoas satisfeitas vão ser mais engajadas, vão trazer mais resultados, a gente vai ter um resultado extraordinário, curto, médio e longo prazo. Então, liderança humanizada, é possível você não só se conectar com as pessoas, mas ter performance por meio das pessoas. Uma vida para ser bem vivida precisa ser examinada, a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente encontra às vezes algumas coisas que a gente não gosta. Então é um ato de coragem você olhar para dentro e começar a perceber qual é a minha parte nisso. O que você recomenda, porque a gente não foi treinado para a gente buscar esse autoconhecimento. A gente às vezes não tem tempo, a gente é engolido, precisa ser algo intencional. Como é que você no seu dia a dia encontra esse tempo? Mais importante nisso, e assim, você trouxe pontos extremamente importantes agora, a questão da essência, ele olhar para dentro.
todo evento, de certa forma disruptivo, ele tem a oportunidade de gerar uma transformação na gente. Um impacto do ambiente faz a gente olhar para dentro. Por exemplo, a pandemia, ou por exemplo, na nossa jornada pessoal. Eu, como empresário, por exemplo, eu tive 2 falências empresariais. Dizem que faz bem pra gente. Na hora é ruim, né? Na hora é ruim, na hora afetou minha saúde, o meu mental, o meu primeiro casamento, afetou tudo. Minha vida ficou desequilibrada. Só que quando eu parei para entender, falei, qual a minha parcela nisso? Porque a gente entra num processo de vítima e acha que o outro que é o culpado, é o governo que é culpado, é a minha equipe que é culpada, é o outro que... Espera um pouquinho, e eu? Então, quando eu trouxe para mim toda a responsabilidade, eu comecei a gerar uma transformação na minha vida. E eu falei, puxa, a gente só ensina aquilo que a gente aprende. A gente só ensina aquilo que a gente vivencia, porque conhecimento é diferente de entendimento. Muitos líderes hoje, eu percebo, principalmente C-level, não, isso eu já conheço. Mas então por que não faz? Feedback, eu vou dar feedback. Mas você não dá? Por quê? Porque não é uma falta de capacidade. É uma mentalidade em relação àquilo que o impede de fazer. Então é um olhar profundo para você entender o que é seu. Então é um movimento de você começar a olhar para os seus medos. Quais são os maiores medos dos CEOs? Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não ser gostado, não ser reconhecido, não ser amado, não ter, de certa forma, recurso suficiente para você poder trazer um resultado. E quando as pessoas têm esses medos, que medos são necessidades emocionais do nosso ego que não foram atendidas. E essas necessidades emocionais, em algum momento, se transformam em valores. E você não consegue entender isso quando você está na fase adulta. E aí por isso que muitos líderes são autocráticos, centralizadores ou paternalistas. Uma vez, num treinamento de imersão, eu vi lá na avaliação 360 graus de um diretor executivo, mas um cara incrível, um executivo de altíssimo resultado, mas com um time um pouco paternalista. Isso feria o resultado dele. E ele olhou para mim e falou assim para mim, PA, tá vendo? Faz 10 anos que eu vejo isso nas minhas avaliações, eu já entendi que isso faz parte da minha essência. Aí eu falei assim para ele, eu me recuso a acreditar que isso faz parte da sua essência. A minha pergunta é, por que você não vai direto ao ponto, fala o que pensa, dá o feedback assertivo? E ele me disse, porque eu tenho respeito com as pessoas. Respeito com as pessoas? Sim, porque eu sou focado nas pessoas. Eu falei, então tá bom, se você não fala o que você pensa, que poderia ajudar aquela pessoa, aquele seu liderado, a se transformar num profissional muito melhor, você está com foco em quem aí? Ele parou, pensou, e eu continuei. O que pode acontecer se você falar o que pensa? Ele falou assim, talvez ele pode não gostar de mim. Então você está com foco em quem nesse momento? Ele falou, com foco em mim. Então, se você está tendo uma atitude paternalista, você está no seu ego. Ele regalou um olho assim para mim, eu falei, ego, porque você não quer que não gostem de você, você quer agradar todo mundo, isso faz parte do seu ego. Imagine se você conseguir mudar isso, o quão longe você vai chegar. Aí ele olhou, aí começou um processo de desenvolvimento com ele, foi maravilhoso. Então assim, é olhar para dentro e perceber o seguinte, Celina, olha para nós, quantos anos, eu tenho 50 anos de idade, eu não parei aos 13 anos de idade para fazer uma reflexão emocional dos acontecimentos na minha vida. Eu não parei aos 20 anos de idade. Nós temos pequenos traumas e sofrimentos numa trajetória da vida. Eu tenho 50 anos de pequenos traumas e sofrimentos, impactos, que eu não fiquei parando para processar essas memórias. Você acha que isso tudo acumulado não faz diferença no meu comportamento hoje? Só que eu, há mais de 20 anos, eu venho buscando esse autoconhecimento, entendendo, ressignificando. Imagina aquele CEO que está no sofrimento, na solidão do poder. Dúvidas, incertezas, onde ele tem que mostrar sempre que ele é o super-homem ou a Mulher Maravilha, não tem vulnerabilidade, não tem ponto fraco, isso gera muito sofrimento. Então o que a gente precisa fazer? É um olhar interno. Eu costumo dizer que a primeira coisa é criar o conceito do Triple A. O que é o Triple A? Autoconhecimento, autoconfiança e autoliderança. A partir do momento que você desenvolve esses 3 pontos, a gente se prepara para começar a olhar para o outro, que entender que a dor do outro pode ser tão grande quanto a sua, e aí a gente começa a se conectar. Aí a liderança verdadeira começa. E eu acho que é uma empatia interna. Acabou de vir esse negócio na minha cabeça, né? É empatia com você mesmo para você poder ter a empatia com o outro.
Sabe que você me trouxe agora um exemplo dessa adorei empatia eterna, viu? Vamos criar junto agora, acabamos de criar. Algumas pessoas são tão críticas consigo mesmas, são tão críticas, às vezes eles externam isso para outras pessoas, o nível de exigência. Tem um CEO que eu fazia coach individual, 10 anos morando na Europa, 10 anos trabalhando com empresas italianas, 10 anos onde ele, resultado, ele vem para o Brasil e ele fala, PA, eu sou um cara de alta performance, mas eu quero ser mais inspirador com a minha equipe. Eu falei, então vamos trabalhar isso. Só que ele tinha uma mentalidade, na vida cada um por si só, cada um que se vira. Aí eu perguntei, aonde que isso conversa com um líder inspirador? Ele falou, não, comigo foi assim. E eu percebia que ele tinha o mesmo comportamento com a filha de 11 anos de idade. Cada um por si só, e é isso mesmo. E eu olhei para isso e eu acredito que quem é você, você leva você com você mesmo em todos os ambientes. E eu fiz uma pergunta assim para ele, o que pode acontecer nos próximos anos com a sua filha, se você continuar com esse pensamento que cada um é por si só? Ele parou, se afastou da mesa, marejou os olhos, um cara de altíssima performance. Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, na realidade, PA, eu quero ser o melhor em tudo, eu tenho que ser excelente. Por quê? Porque o meu pai ganhou o prêmio Nobel. O meu irmão é um cientista famoso. E eu só sou um CEO. E eu olhei assim para ele e falei, eu só sou um CEO? Eu falei, olha a falta de empatia com ele mesmo naquele momento. Eu falei, como assim? Então uma busca, numa necessidade emocional constante de mostrar o quanto ele era importante e bom o suficiente para a família, para o pai. E isso se refletia no resultado positivo de altíssima performance, mas com um turnover altíssimo nas organizações, uma desconexão e falta de engajamento de muitas pessoas. Essa busca, essa procura, a gente ser um detetive dentro da gente mesmo para saber qual é o ponto ali que está pegando. Dá trabalho. Então vamos lá. Dicas aqui para a gente fechar o nosso papo. Você, um CEO que quer cada vez mais crescer como ser humano, fazer a diferença, quer sentir realmente que a sua vida tem mais relevância. O que você precisa fazer? A maioria dos executivos que eu tenho trabalhado, eles estão gritando aqui dentro, falando, tem que ser diferente, PA. Eu quero diferente. Então é um olhar para dentro profundo para pensar o que realmente vale a pena. O que realmente eu quero deixar? É significado. Porque se você tem uma equipe hoje, que a sua equipe está falando que tem muito trabalho, é excessivo, está desafiador, elas estão desconectadas do senso de propósito maior. Então, líder, a pergunta é, o que você está fazendo ou deixando de fazer para a sua equipe não trazer resultado? Traz para você. Então, o que você está fazendo ou deixando de fazer para a sua equipe não trazer resultado? Mas se a gente vai entrar em dicas, primeira coisa, fazer o journaling. Diário das emoções, traduzindo aqui para o nosso Brasil. Então eu tenho executivos hoje que eles fazem diário das emoções, no meu dia inteiro hoje, quais foram os meus pensamentos, os eventos que geraram quais emoções e por que elas foram geradas. Quando a gente coloca isso no papel, a gente tem uma ótima ferramenta de ampliar a nossa consciência e entender, nossa, eu dei tanto poder para isso. E o que me levou a não gostar disso? O que me levou a ter essa atitude reativa e talvez negativa e impactante? Então, primeira coisa, faça o diário das emoções. Segunda coisa com o seu time, faça alinhamento de expectativas. Contrato de expectativas, gestão de expectativas constante, rituais da liderança, a gente tem que fazer mesmo no mundo remoto. Então, alinhamento de expectativas, gestão de expectativas, acordos de convivência constantes. Tem que acordar constantemente o que é que nós queremos, o que nós não queremos nesse time. E depois, gente, inspirar constantemente mostrando a direção para as pessoas do propósito. Então, em todo o processo de mudança, a gente passa pela negação, passa pela frustração, raiva, pelo esgotamento mental e emocional, depois começa a se encaixar. Então, alinhe a expectativa, maximize a comunicação, inspire novamente as pessoas em relação ao propósito e capacite as pessoas nessas novas formas de atuação no mundo atual. Ou seja, treine as pessoas para ter visão sistêmica, pensamento analítico e principalmente agilidade emocional, inteligência emocional.
Só que a gente consegue só fazer isso tendo proximidade. E com proximidade você entende o que vai acontecer. Então a mensagem final, no final do dia, o melhor líder é aquele que cria ambientes que motivam as pessoas. Só que para isso tem que dar um motivo para as pessoas partirem para ação. Só que para isso você precisa entender qual que é o motivo que cada um quer para poder partir para ação. Olha, vamos nessa jornada, ela é constante, a gente está o tempo todo com novos desafios e para isso a gente precisa fazer esse alinhamento e essas dicas são maravilhosas. Eu te agradeço demais, as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho num livro que eu ganhei aqui, olha só. Dance com seus medos. Esse é o meu segundo livro e esse livro trabalha fortemente essa questão dos medos dos líderes e, de certa forma, uma jornada do ego para a alma e entender como que você pode se posicionar melhor. Olha, isso é tudo. Tá aqui e eu te agradeço muito. Está sempre bem-vindo aqui, porque esse papo nosso continuaria por um bom tempo. Muito obrigada, PA. A gente vai realmente aproveitar os seus conselhos, essa sua sabedoria aqui com o nosso público e a gente se encontra aí no próximo CBTD e pela vida. Uma honra enorme. Obrigado. Obrigada a você.